Vamos orar a Deus antes de anunciarmos a palavra de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, Senhor, estamos aqui agora para te agradecer, ó Pai, por esse privilégio de poder anunciar mais uma vez a Tua palavra aqui nesse púlpito, Senhor. Então, com os nossos corações abertos, nós pedimos que o Senhor use-me conforme o Teu querer, Senhor, e não permita que eu fale, mas sim que o Teu Espírito conduza as minhas palavras, Senhor. Perdoe, Senhor, os meus pecados, em nome de Jesus. Amém. Eu escolhi, irmãos, para a nossa meditação, nessa noite, mais um herói da fé. Os irmãos sabem que eu tenho falado já por várias vezes a respeito de heróis da fé. Eu gosto, porque nós aprendemos muito com os heróis da fé. Mas vamos, antes de nós entrarmos, vamos falar algumas curiosidades. É muito comum, principalmente no meio das famílias evangélicas, nas famílias da comunidade da fé, nós darmos nomes aos filhos de algum personagem bíblico, principalmente alguns heróis da fé. Por exemplo, a dona Marina tem 4 heróis da fé. 4 heróis da fé. Um Samuel, o André, o Samuel, o Marcos e o Mateus. 4 heróis da fé. Na minha casa, por exemplo, nós temos 2. Aliás, nós temos 3. Eu tenho o nome de um herói da fé, Pedro, né? Pedro Eduardo, Pedro, né? Para quem não sabe, eu tenho, meu primeiro nome é Pedro. Nós temos o Pedro Otávio também, e temos o João, que além de João é Marcos, João Marcos. Podemos dizer que é 2 em 1, né? Mas nós temos outro Marcos aqui também, né, no nosso meio, o Marcos Souza aqui. Mas também nós temos a Rebeca, nós temos a Sara, nós temos um João lá atrás, né? Nós temos o Davi, né? Quem mais nós temos aqui? De vez em quando nós temos até um Josué, o Paulo, exato, o Paulo dos Santos ainda, olha que maravilha, Jesus dos Santos, 3 em 1, e de vez em quando nós temos até um Josué circulando aqui no nosso meio, aqui um pequeno Josué circulando no nosso meio. É fantástico isso, é fantástico. Então quando eu estava pensando nisso, eu pensei, a Lake Church é uma igreja formada de heróis da fé. Olha quantos heróis da fé nós temos aqui, pelo menos de nome, né? Temos sim, bastante heróis da fé aqui no nosso meio aqui. Agora, com o nosso herói da fé que nós vamos falar hoje, é diferente. Nos meus 70 anos de vida, eu só vi 2 heróis, 2 com o mesmo nome dele, somente 2. Aliás, um nem circulava no meio da comunidade evangélica. O outro sim. Então, somente 2, em toda a minha vida, eu vi isso aí. E um nem evangélico era, o outro sim, é evangélico. Aí eu fiquei pensando, por que será que esse nosso herói da fé passa quase despercebido na comunidade evangélica? Por que será? Será que é porque o nome dele não figura na galeria dos heróis da fé que estão lá no livro, na carta de Hebreus? Mas eu acho até que não, porque nessa galeria de heróis da fé não tem, por exemplo, só tem um profeta, que é o Samuel. E no Novo Testamento só tem, aliás, não tem nem João Batista, não tem nenhum herói da fé na galeria da fé do Novo Testamento, não tem, só tem pessoas do Velho Testamento, nem João Batista, nem ninguém mais. Aí eu pensei novamente, por que será isto? A conclusão que eu cheguei, irmãos, foi que talvez o problema está no púlpito das igrejas. Se fala pouquíssimo desse herói da fé, ou quase nada. E ainda quando se fala dele, o coitado fica em segundo plano. Sendo que no fato no qual, quando ele é mencionado, ele está em primeiro plano.
Basta nós lermos com cuidado o texto que fala, onde está ele registrado. Ele é citado em segundo plano, mas na realidade, na ação ele está em primeiro plano. Eu acho isso aqui, talvez seja esse o motivo do seu quase anonimato. Interessante, né, irmãos? Mas muito bem, vamos lá. Devido, talvez, o grande número de lições que aprendi estudando esse quase herói da fé, em conversa com o pastor, ele me autorizou a fazer esse nosso estudo em etapas. Hoje, então, nós vamos ver a primeira etapa desse herói da fé, nesse meu estudo que nós chegamos. Então, no próximo sábado, não nesse agora, no próximo talvez, nós vamos ver a segunda etapa. Se precisar, nós vemos até a terceira etapa, não tem problema. É muito importante nós conhecermos esse assunto aí. Mas antes de apresentá-lo, nós vamos rever alguns conceitos que nós já comentamos aqui no púlpito da igreja quando nós falamos de heróis da fé. Eu gosto muito de reforçar isto aí. Eu não sei já quantas vezes eu já reforcei isso, porque isso é extremamente importante a nós sabermos o que significa ser um herói da fé. Primeiro eu fui aos dicionários para ver o que é que os dicionários nos definem, o que vem a ser um herói. Um herói. E o conceito que eu cheguei, entre muitos que eu li, os dicionários nos definem da seguinte maneira: herói é todo aquele que executou ou executa alguma atividade com coragem e bravura, com detalhe, com base em princípios éticos e moral. Se não tiver princípio ético e moral, esse indivíduo que provocou, que viveu algum ato de bravura ou de herói, ou pseudo-heroísmo, não é um herói. Para ser um herói, tem que ter princípios éticos e moral, senão não é herói. Ou seja, qualquer bravura sem princípio ético e moral não é herói. E fé? Os dicionários também nos definem fé. Mas os dicionários também nos falam que existem dois tipos de fé. Uma fé natural e uma fé espiritual. Uma fé natural e uma fé espiritual. A fé natural, irmãos, é a certeza. Eu vou definir as duas fés assim com dois exemplos, para facilitar. Com dois exemplos apenas, de cada uma, da fé natural e dois exemplos da fé espiritual. A fé natural é a certeza que uma criança tem de que quando ela se atira sobre seu pai, ele vai segurá-la, ou seus pais, eles vão segurá-la. Isso é fé natural. E o segundo conceito que existe de fé é também a certeza que nós, adultos, temos que quando nós atiramos uma pedra sobre um lago, essa pedra vai afundar. Isto também é fé natural. Guardem bem isso, que é importante. E fé espiritual? Fé espiritual, nada melhor, nada mais importante do que nós irmos para a Bíblia, para ver o que é que a Bíblia vai nos definir. E eu aí fui para a carta de Hebreus, a famosa carta de Hebreus, no seu capítulo 11, verso 1. O João vai projetar e vai manter projetados os dois versos que nós vamos ler. Hebreus 11, 1 nos diz assim: fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Isso é fé, segundo a Bíblia. O segundo exemplo está em Efésios 2, verso 8 e 9, que diz assim: porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Por quê? Para que ninguém se glorie. Está aí os dois conceitos bíblicos de fé. Mantenha conservado aí, João. Projetado aí. Os irmãos perceberam a diferença entre fé natural e fé espiritual? Existe uma diferença gigantesca entre uma e outra. Na fé natural, eu diria que
A Ana Vitória, quando ela se atira sobre o Paulo e a Gabi, ela tem certeza que o Paulo e a Gabi vai segurá-la. Por quê? Porque ela aprendeu isto com a convivência com eles. Ela não se atira sobre mim, porque ela não aprendeu a ter segurança em mim, mas ela tem segurança no Paulo e na Gabi, por isso ela atira. Então, a fé natural, nós aprendemos com a convivência. Nós aprendemos com a convivência. E na fé espiritual, é diferente. Nós não aprendemos com a convivência. É Deus que coloca a fé espiritual em cada pessoa. Nós não aprendemos com a convivência. É chocante isto, né? Nós não aprendemos com a convivência. E sabem por que nós não aprendemos com a convivência? É um cuidado de Deus para conosco. É um cuidado extremamente de Deus para conosco. É Deus que nos dá a fé, porque não pela convivência, é Ele que coloca. Por quê? Porque se nós aprendêssemos com alguém, esse alguém iria bater no peito e dizer, aquele cara tem fé porque eu introduzi ele, eu ensinei ele a ter fé. Olha só, que legal, né? Então, 2 motivos. O primeiro motivo, o próprio texto nos dá, para que ninguém bata no peito dizendo que tem fé mais do que o outro. Quando alguém se gloria dizendo que tem fé mais do que o outro, essa sua fé não veio de Deus, veio dele próprio. A fé dada por Deus é assim. A fé dada por Deus é assim. Deus, é Ele que coloca a fé no nosso peito, não é fruto dos nossos próprios esforços. Agora, é claro que um irmão pode ter mais conhecimento bíblico do que outro, mas isso não significa que ele tem mais fé do que o outro. O conhecimento bíblico não é termômetro, não é o termômetro que Deus usa para medir a nossa fé. O termômetro que Deus usa para medir a nossa fé é outro. Não é o nosso conhecimento bíblico. Conhecimento bíblico é esforço particular nosso. Se você quer ter conhecimento bíblico, se esforce. Você tem a fonte na sua mão. Se esforce, que o Espírito Santo de Deus vai te agir. Senão, deitado, dormindo, você não vai ter conhecimento bíblico. O segundo motivo da diferença entre as duas fés, o texto também é claro, é Deus o autor da nossa fé. Eu já falei aqui, a fé dada por Deus não representa, nós não aprendemos por osmose, ou por estarmos encostados em alguém, assim como a Gabi aprendeu a ter fé e segurança no Paulo e na Gabi. Não, a fé dada pelo Espírito Santo, nós não aprendemos por osmose, ou porque nós estamos próximos de alguém que tem fé. Se assim fosse, um casal que onde o marido tem fé ou a mulher não tem, ou vice-versa, ou um filho ou uma filha que são filhos de um pai extremamente fervoroso, que tem uma fé genuína, esses filhos teriam a mesma fé do pai. Teriam a mesma fé do pai. Esses filhos seguiriam a palavra de Deus, teriam a mesma fé, mas no entanto não é isso que nós vemos. Eu particularmente conheço muitos exemplos dentro disto. Muitos exemplos, pessoas extremamente fervorosas, que os filhos não seguiram, nenhum seguiu, nem a esposa seguiu, ou vice-versa, a esposa extremamente fervorosa, e o marido não seguiu ela, não seguiu na fé cristã. Por quê? Porque a fé dada pelo Espírito Santo de Deus, não aprendemos por osmose, porque nós estamos próximos de alguém. É o Espírito de Deus que coloca misteriosamente essa fé dentro de nós. Não, a dica que a palavra de Deus nos dá, e que nós podemos tirar, a conclusão que nós podemos tirar, que não tente empurrar goela abaixo a sua fé genuína em alguém.
Isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. A fé, ela brota naturalmente na pessoa, através, sim, muitas vezes, dos nossos exemplos. Elas podem, sim. O Espírito Santo de Deus pode nos usar para alguém ter uma fé genuína. Sim, o Espírito Santo pode nos usar, mas nós não somos o fruto, o responsável pela fé daquele indivíduo, jamais. Alguém, né, eu diria que alguém escreveu que fé não é simplesmente acreditarmos e dizermos que temos fé em Deus. Isso aí, a própria Bíblia nos diz que os demônios acreditam nisto e até tremem de medo. A fé genuína é nós sabermos o que é que Deus quer de nós, não o que Deus pode fazer. Eu repito, o que Deus pode fazer, os demônios sabem e tremem de medo. Fé genuína é nós sabermos o que é que Deus quer de nós. Então, é extremamente importante nós mantermos isso em nossas mentes. E a minha primeira pergunta que eu faço para os irmãos é: você sabe o que é que Deus quer de você? Você sabe? Pense no seu consciente. Você sabe o que Deus quer de você? O nosso herói da fé de hoje, né, ele sabia muito bem o que Deus queria dele. E eu antecipo para vocês, Deus queria dar a ele uma nova vida e uma nova terra. Era isso que Deus queria dar para ele. E ele, segundo a própria palavra de Deus, o nosso querido, e ele chamou Caleb. Caleb. E o nosso querido Caleb aceitou essa proposta de Deus como verdade. E diz-nos os textos que ele assumiu isso de corpo e alma como verdade e caminhou naquele deserto até chegar na terra prometida por 40 anos. E diz a palavra de Deus, perseverantemente. Ele não desviou dos caminhos do Senhor nesses 40 anos. Por isso ele entrou na terra prometida. Ele saiu do Egito e entrou na terra prometida. Caleb perseverou na fé por 40 anos. Por isso ele entrou na terra. Ele sabia que Deus queria dar a ele uma nova vida e uma nova terra. Aí eu fui pesquisar, então, sobre Caleb. E eu fui ver primeiro quem foi Caleb. Os textos bíblicos, em vários momentos, nos informam que Caleb foi filho de um tal Jefoné, o quenezeu. Não sei se algum irmão já ouviu falar do Jefoné, o quenezeu. Eu, até então, nunca tinha ouvido falar, a não ser quando comecei a estudar essa situação aqui, esse contexto que envolveu Caleb. Eu confesso para os irmãos que sempre, desde pequeno, lá na minha igreja, lá no Brasil, na escola dominical, eu aprendi que quando a Bíblia, ela se refere a algum personagem e traz ali a sua genealogia, é porque muitas vezes existe um homônimo, existe alguém com o mesmo nome dele. Existe alguém com o mesmo nome dele. Então, por isso ela coloca ali a genealogia dele, para fazer essa distinção, para definir bem quem é um, quem é outro. Eu aprendi dessa forma. Então, eu fui pesquisar quantos Caleb existia na palavra de Deus. Eu, curioso, fui pesquisar quantos Caleb. Sabe quantos, dona Marina? Só ele, não existe mais nenhum. Só existe um Caleb em toda a palavra de Deus. Aí uma luz amarela acendeu na minha mente. Mas por que então que a Bíblia fala tanto desse Jefoné? Tanto não, fala em todo o contexto da história, Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu. Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu. Por que será? Essa luz ficou na minha mente
martelando ali, e eu fui atrás, então, eu vou então procurar quem foi esse tal Jefoné. Só existe 2 Jefoné na Bíblia. 2 Jefoné. Um, pai do Caleb, e um outro Jefoné é um neto de Jacó, um neto. Apenas isto que a Bíblia fala desse tal Jefoné, pai de Caleb. Somente isto. Caleb, filho de Jefoné, só. E o Caleb lá, neto de Jacó. No meio lá da genealogia de Jacó, teve lá um deles lá que teve um filho e colocou o nome lá de Jefoné. Somente isso, nada mais. Por que então a Bíblia fala tantas vezes, menciona tantas vezes de quem Caleb era filho? Por que será? Essa dúvida, então, como eu já disse, ficou martelando em minha mente. E eu fui pesquisar na Bíblia, então, quem eram os tal quenezeus. Porque eu não tinha tido muitas informações. Não tinha como pegar em Jefoné, porque a Bíblia não fala nada. Não tinha como pegar muita coisa sobre Caleb, porque não tinha outro Caleb, para me comparar os 2 Caleb. Não. Fui então pesquisar quem foram os quenezeus. Aí eu fui levado pelo Espírito de Deus para Gênesis 15, 18, nós vamos ler de 18 a 21. O João vai projetar aí. Gênesis 15, 18 a 21, que diz assim: naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. E os quenezeus, e os queneus e os quenezeus, olha aí, dona Marina, os quenezeus aí, e os cadomeus, e os heteus, e os perizeus, e os refaíns, e os amorreus, e os cananeus, e os gigazeus, e os jebuseus. Então, a conclusão que eu cheguei foi: quando Abrão chegou na Canaã prometida por Deus, já existiam os povos por lá. E os quenezeus era um deles. Em minha pesquisa, descobri também que os quenezeus sempre mantiveram uma boa relação com os descendentes de Abraão. Eles nunca foram polêmicos, talvez até por ser um grupo pequenos, nunca foram polêmicos, mantiveram sempre uma boa relação com os descendentes de Abraão. E enquanto Abraão estão, é isso aí que eu disse, e o tempo passa, estavam tudo lá vivendo harmonicamente, Abraão, seus descendentes, juntamente com os quenezeus, e o tempo foi passando, e Deus muda o nome então de Abrão para Abraão. Nós conhecemos essa história. Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, e ele teve filhos, e seus filhos, e filhos dos filhos, e a família foi crescendo, até que nós chegamos no patriarca, no Jacó. E Jacó também teve lá seus filhos, bastante filhos, e se tornou uma família numerosa e poderosa, tinham bens, muitos bens, e o tempo foi passando, até que uma grande fome atinge a região onde morava Jacó, ali naquela região onde que Deus tinha prometido para eles. Uma grande fome atingiu toda aquela região. Então, os descendentes de Jacó resolvem, então, migrar para o Egito a busca de alimentos. E nessa leva de refugiados que vão para o Egito atrás de alimento, vão também os quenezeus. E se instalam lá no Egito, porque no Egito tinha fartura de alimento. Nós conhecemos essa história, o pastor nosso já pregou muito a respeito disso aí. Com o passar dos anos, esses refugiados, e com a morte de José, um dos filhos de Jacó, esses refugiados se tornaram escravos no Egito. E essa escravidão se arrastou por 4 séculos. 4 séculos, muito tempo, 4 séculos. E nós conhecemos essa história. O nosso querido Jefoné, pai de Caleb,
ele nasceu nesse período de escravidão. Claro que ele não foi junto com Jacó, ele nasceu bem próximo da libertação, né? Ele nasceu nesse período de escravidão, ele nasceu ali. E devido à sua boa relação que ele mantinha com os israelitas, ele conhece uma moça da tribo de Judá, e ele casa-se com essa moça da tribo de Judá. Então, Jefoné casou com uma moça da tribo de Judá. E o tempo foi passando, e desse casamento nasceu uma criança que colocaram o nome de Calebe. Então, outra luz acendeu na minha mente. Então, Calebe não era um judeu puro sangue. O pai dele era quenezeu e a mãe era judia. Era um misto. Não era hebreu de hebreu. Como o apóstolo Paulo bateu no peito certa vez e falou, eu sou hebreu de hebreu. Quer dizer, o pai era judeu, a mãe era judia. Calebe não. O pai não era judeu, ou não era israelita. Não se falava ainda em judeu naquela época. Não era israelita. Era um quenezeu. Calebe era fruto de um casamento misto. Ou seja, pai quenezeu, mãe não. Calebe cresce, né? E cresce e também se casa com uma moça da tribo de Judá. Eu dei asas para a minha imaginação, talvez até por influência da sua mãe. E devido à boa relação que tinham, ele então conhece uma moça da tribo de Judá e casa com essa moça. E a vida toca, e a vida continua. E o texto nos fala que Calebe cresceu nesse contexto, tudo dentro da escravidão do Egito. Tudo lá dentro do Egito. Calebe, então, vai abrir. E o texto bíblico não nos diz, eu dei asas à minha imaginação. Talvez Calebe, por influência da sua mãe, que adorava um único Deus, e também da sua esposa, que também adorava um único Deus, Calebe talvez também clamasse ao Deus dos israelitas por uma libertação. A Bíblia não fala nada disto. Eu imagino isso, que por influência da sua mãe e da sua esposa, ele também clamava pelo Deus, por uma libertação da escravidão, por Deus dos israelitas. E a libertação, então, segundo os informes bíblicos, a libertação chegou. Deus ouviu o clamor daquele povo e a libertação chegou. O texto bíblico também nos diz que uma população mista, guardem bem isso, irmãos, isso é importante, uma população mista composta de 600 mil homens aptos para a guerra, fora mulheres, crianças e velhos, saíram do Egito, foram libertos do Egito. Segundo os cálculos aí dos entendidos aí, eles calculam mais ou menos uns 2 milhões de pessoas. Foram libertos do Egito. O texto fala em 600 mil homens aptos para a guerra. Quando ele fala aptos para a guerra, é acima de 20 anos. No entorno de 20 anos de idade. 600 mil pessoas aptas para a guerra. Então, 2 milhões mais ou menos de pessoas foram libertas do Egito. E aí, meus irmãos, e o nosso Calebe, mais ou menos com 40 anos de idade, e talvez até com uma criança, nascida do casamento dele, sai do Egito com a sua esposa. Calebe tinha mais ou menos 40 anos de vida quando ele saiu do Egito. Bacana, né? Muito legal. Que lições eu aprendi até aqui? Aí, quando eu cheguei nesse ponto, eu parei e fiquei refletindo. Que lições eu posso tirar disso aqui? Eu vou resumir para os irmãos
das muitas lições que eu aprendi, eu vou resumir para os irmãos apenas duas que eu quero colocar para os irmãos. A primeira lição: o Deus do Velho Testamento, como muitos defendem e até acreditam, ele não fazia acepção de pessoas. Ou seja, ele não era um Deus xenófobo. Ele não fazia acepção de pessoas. Se assim fosse, Caleb não teria saído, porque Caleb não era um judeu puro sangue. E não teria saído muitos outros povos que a Bíblia cita. Muitos outros povos saíram. Deus libertou ele, libertaram da escravidão dos gentios. O Deus do Velho Testamento não é xenófobo. Ele libertou muita gente que não tinha nada a ver com o judaísmo, talvez até inimigos um dos outros ali. Mas eu vou citar mais provas de que o Deus do Velho Testamento não é xenófobo. Ele não faz acepção de pessoas. O primeiro exemplo, Raabe. Quem foi Raabe? Eu penso que a maioria dos irmãos sabem quem foi Raabe. Raabe foi uma prostituta estrangeira que morava em Jericó. Jericó foi aquela terra que os israelitas invadiram, derrubaram as muralhas de Jericó. Raabe morava lá, era uma habitante, era uma canaanita que morava lá em Jericó. No entanto, a palavra de Deus nos diz que não só Raabe foi poupada, mas toda a sua família foi poupada por Deus na época da destruição de Jericó. Deus livrou Raabe de ser morta naquele cerco de Jericó. E não basta, não parou aí a introdução de Raabe. Raabe, claro, que ela se restaurou da sua vida que ela levava, e se casou, teve filhos, teve uma geração, e a sua geração, a geração de Raabe, entrou na genealogia, sabe de quem? Do rei Davi, e também, por consequência de Jesus. Olha aí, o Deus do Velho Testamento. Querem outro exemplo? Ruth, também uma estrangeira conhecida, história de Ruth, tem até um livro na Bíblia, que conta a história de Ruth. Ruth também era uma estrangeira, que entrou na genealogia de Davi e também na genealogia de Jesus. Querem outro exemplo? Que o Deus do Velho Testamento não é xenófobo? Zípora, a esposa que Deus preparou para Moisés. Sabe quem era Zípora? A origem de Zípora? Era uma cuxita. Talvez uma negra, porque Cuxi ficava na África, é o que é hoje a Etiópia. Talvez Zípora, pastor, fosse uma negra. Deus acolheu Zípora, deu ela como esposa de Moisés. O Deus do Velho Testamento não é xenófobo, ele não faz acepção de pessoas. Quer outro exemplo? Jetro. Tudo dentro desse contexto que eu estou falando aqui hoje. Jetro foi alguém também, um estrangeiro, que Deus usou muito para instruir Moisés. Moisés viveu um longo período, 40 anos ao lado de Jetro, aprendendo com Jetro. Deus usou Jetro também. Outro estrangeiro que Deus acolheu e preparou para orientar Moisés. Aliás, Jetro até foi ao encontro de Moisés no período da peregrinação também. Ele não seguiu viagem, ele voltou embora para a sua terra. Aí eu pensei, e o Deus do Novo Testamento, será que foi ou não xenófobo? Vou citar 6 exemplos. João Batista não só acolheu, como também batizou soldados romanos, arqui-inimigos dos israelitas, dos judeus então agora. João Batista acolheu e batizou soldados romanos. Outro exemplo, a escolha dos apóstolos. Jesus não fez acepção de pessoas ali. Jesus fez um corte horizontal na sociedade judaica e escolheu ali as pessoas, não escolheu, tinha de tudo ali naquele meio ali. Quando nós vamos ver cada um deles, nós vamos ver, puxa vida, mas tinha que escolher essas tranqueiras aqui.
Jesus não fez acepção de pessoa na escolha dos seus apóstolos. Mais um exemplo. Jesus curou uma criança estrangeira na região de Ciro e Sidom. Tiro e Sidom. Tiro, né? Não Ciro. Curou uma criança estrangeira em Tiro e Sidom. Jesus não fez acepção de pessoas. Jesus não era xenófobo. Outro exemplo. Jesus curou e acolheu um lunático estrangeiro na região dos Gadarenos. Aquela região dos Gadarenos não pertencia à jurisdição judaica, era um outro país. Jesus curou alguém lá, curou aquele lunático lá. Quer mais uns exemplos? Jesus não discriminou os samaritanos. Muito pelo contrário, inimigos dos judeus. Muito pelo contrário, Jesus acolheu os samaritanos. Outro exemplo, Jesus livrou uma mulher adúltera de ser apedrejada. Jesus não era xenófobo, Jesus não fazia também acepção de pessoas. E com o Espírito Santo? Aí eu pensei, e com o Espírito Santo? Será que o Espírito Santo foi xenófobo? Fez acepção de pessoas? Discriminou pessoas por causa da sua nacionalidade? Ou eu diria para os irmãos assim, com muita segurança, o Espírito Santo, ele chamou, no meu ponto de vista, o mais cruel e mais violento perseguidor de cristão na época, para anunciar a palavra de Deus, que é o nosso querido apóstolo Paulo. O que diríamos de Lucas e Tito? O nosso famoso Lucas, que escreveu os evangelhos, que andava ao lado de Paulo, e Tito, também amigo de Paulo, não eram judeus. E, no entanto, o Espírito Santo de Deus os chamou para anunciar. Temos também Timóteo e Tito. Aliás, Timóteo também não era um judeu puro sangue. Timóteo não era um judeu puro sangue. Era igual o Caleb. O pai não era judeu, o pai era grego, a mãe era judia. O Espírito Santo também acolheu um escravo, Onésimo. Então, o Espírito Santo de Deus também não faz acepção de pessoas. Foi o Espírito Santo de Deus que soprou nos ouvidos do apóstolo Paulo: passe a Macedônia, ou seja, anuncie as boas novas do Evangelho a outros povos, não fique restrito exclusivamente a um povo. Passe a Macedônia, ou seja, vá para a Europa, anuncie a palavra de Deus a outros povos. Sim, o Espírito Santo de Deus não fazia acepção de pessoas, e nem muito menos era xenófobo. Ele não discriminava as pessoas por causa da sua nacionalidade. E nós aqui na Link Church, que poderíamos dizer? Nós somos frutos também, fomos também acolhidos pelo Espírito Santo de Deus. Vocês querem mais um exemplo só? Sabe o nome de quem o Espírito Santo soprou no ouvido do autor da carta dos Hebreus para colocar na galeria dos heróis da fé? Raabe, aquela lá de Jericó, que às vezes a gente tem até vergonha de falar, uma prostituta de Jericó, na galeria dos heróis da fé. O Espírito Santo de Deus não faz acepção de pessoas por questão de opção de vida e nem por conta da nacionalidade, não. A xenofobia, irmãos, eu concluí o seguinte: de duas uma. Ou a pessoa está influenciada por alguém, ou a pessoa está distante de alguém. Uma pessoa xenófoba, ou ela foi influenciada por alguém, ou ela é realmente uma pessoa distante de Deus. A xenofobia é um assunto tão delicado para Deus, tão polêmico para Deus, que Deus permitiu que colocasse 2 exemplos de pessoas que foram punidas severamente por Deus por provocar a xenofobia. Os irmãos sabem de quem eu estou falando. Miriam, irmã de Moisés, ela ficou leprosa porque discriminou uma pessoa, a esposa de Moisés, porque ela não era judia.
Deus colocou uma lepra sobre ela. E no irmão dela também, no Arão. Só que Arão, rapidinho, se arrependeu do que fez. Claro que tanto a Miriam como o Arão, eles se arrependeram amargamente do que fizeram de ter discriminado Zípora por ser uma estrangeira. E clamaram a Deus por uma cura, e Deus os curou daquele mal, que existia na mente deles. Então, ambos reconheceram o erro e foram tratados por Deus da sua xenofobia. A minha conclusão se você alimenta uma pequena centelha desse terrível mal em sua mente, de discriminação ou de xenofobia, eu digo uma coisa a você: por conta própria, você jamais irá apagar essa centelha maldita que está na sua mente. Peça ajuda para Deus, exatamente como fez Arão, que Deus irá apagar essa centelha da sua vida, da sua mente, e você será liberto desse maligno mal que é a xenofobia. Por conta própria, nós não temos como tirar isso da nossa mente. Só Deus mesmo para fazer esse serviço. A segunda lição que eu aprendi: com o passar dos anos e com a morte de José, aliás, a segunda lição que eu aprendi, pulei aqui, desculpa. Na maioria das vezes que a Bíblia fala em Egito, ela está fazendo uma alegoria ao pecado. O Egito, na Bíblia, na maioria das vezes, quando ele é citado, é em forma de alegoria para simbolizar o pecado, porque no Egito se adorava muitos deuses, eles tinham deuses para tudo, inclusive o próprio faraó era considerado uma divindade. Então, por conta disto, o Espírito Santo soprou nos autores da palavra de Deus para colocar o Egito como símbolo do pecado, como símbolo do pecado. E esta mesma Bíblia que fala isso, nos informa, como já dissemos, que não foi um único povo que foi liberto da escravidão do Egito, mas sim uma população mista. Uma população mista. Essa segunda lição que eu aprendi é: Deus tem um propósito na vida de toda a humanidade. Eu vou repetir, que isso é extremamente importante. Deus tem um propósito na vida da humanidade: a libertação da escravidão do pecado. Por isso, Deus tirou uma população mista da escravidão do pecado do Egito. Não interessa como eles estavam, venham como é que vocês estão. Deus tirou aquele povo de lá, todo aquele povo de lá. Claro que foram se perdendo no meio do caminho, né? A libertação da escravidão do pecado. E nessa linha de pensamento, Deus, na sua onisciência, ele sabia que todos aqueles escravizados estavam contaminados com a cultura do Egito. Deus sabia daquilo. E que cada um daqueles escravizados, eles cultuavam um Deus. Não existia um Deus único. Cada um cultuava um Deus, até mesmo entre os israelitas. Eles saíram com toda essa carga da cultura egípcia, 400 anos, irmãos. Claro que eles tinham essa carga. Nós conhecemos a história lá do bezerro de ouro, lá Arão. Como é que pode Arão permitir uma coisa daquela? Era a carga que eles carregavam com eles. Deus tinha que tratar aquele povo. Deus tinha que se apresentar para aquele povo como sendo o único e todo-poderoso Deus. E Deus fez isto. Sem eles perceberem, aquele povo estava clamando por uma libertação. Nós sabemos muito bem disso. Mas sem eles perceberem, Deus foi agindo silenciosamente
na vida daquele povo. Silenciosamente. Olha aí, uma dica para quem quer que um companheiro ou alguém da família queira se aproximar de Deus. Haja silenciosamente. Não tente empurrar a goela abaixo a sua tese. Não. Haja silenciosamente que Deus fará o outro serviço. Deus tinha que preparar, antes de tirar aquele povo do Egito, um líder para eles. E para conduzir, claro, aquele povo pelo deserto. Não podia tirar 2 milhões de pessoas da escravidão do Egito e falar, agora vocês se viram, é por conta de vocês. Não. Deus tinha que preparar um líder para tirar aquele povo do Egito. E quando nós falamos nesse líder, o nome que vem na nossa mente, eu acho que de qualquer criança que circula dentro da igreja sabe muito bem. O nome desse líder foi Moisés. Todos nós sabemos que Deus preparou Moisés. Moisés se tornou o grande líder que conduziu aquele povo durante todo aquele tempo até chegar na terra prometida. Nós não vamos nos ater aqui nas circunstâncias que envolveram o nascimento de Moisés, porque isso também todo mundo sabe. Mas sim, como Deus agiu silenciosamente no preparo de Moisés. Como eu disse, Deus tinha que preparar um líder. E Deus silenciosamente começou a preparar esse líder. Eu diria que o primeiro agir silencioso de Deus, eu diria que foi a adoção de Moisés pela filha do faraó. Mas, para os irmãos terem uma noção, mais ou menos 80 anos antes deles saírem do Egito. É legal isto. Deus já estava agindo na mente daquele povo há 80 anos, sem eles perceberem. Deus começou a agir, agiu já no nascimento de Moisés. Moisés nasceu naquela circunstância toda e foi adotado pela filha do faraó. O segundo agir silencioso de Deus. O pequeno Moisés, mesmo vivendo nas mordomias palacianas, Deus colocou em sua mente um inconformismo com a escravidão e as injustiças que aquele povo sofria. Foi Deus que colocou na mente de Moisés todo aquele inconformismo com aquela escravidão e o sofrimento que aquele povo sofria. E o exemplo está que Moisés, por volta dos seus 40 anos, mais ou menos, de vida, ele inconformado em ver alguém espancando um escravizado lá, Moisés intervém na ação e trava ali uma briga com aquele agressor e, infelizmente, aquele agressor morreu. Moisés matou o cara. O terceiro, Moisés tinha mais ou menos 40 anos. O terceiro agir silencioso de Deus. Moisés, eu diria que Moisés poderia ter aproveitado do privilégio de ser filho do faraó e ter encoberto tudo aquilo ali. E aquele, mais um escravo morto aí, mais nada. Não. Deus agiu na vida de Moisés silenciosamente e Moisés foge do Egito. Providência divina. Foge do Egito e vai para uma terra muito distante do Egito. Fora da jurisdição do Egito, em outro país praticamente. Vai embora para lá. E lá ele ficou. E o agir de Deus continuou na vida de Moisés. O quarto agir diz dois, o senso de justiça que Deus colocou na cabeça de Moisés, agora com 40 anos, ainda continuava. Moisés, quando chega nessa terra distante, a primeira coisa que ele vê umas mulheres ali querendo tirar água de poço e alguns homens hostilizando aquelas mulheres. Moisés, com esse senso de justiça, esse inconformismo de injustiça, Moisés age, intervém em favor daquelas mulheres e permite que aquelas mulheres retirassem água daquele poço. O quinto agir de Deus, o quinto agir silencioso de Deus na vida. Tudo isso Moisés não estava percebendo nada, que era Deus agindo na vida dele. O quinto agir silencioso de Deus. Moisés é acolhido
pelo pai das moças, o tal Jetro que nós falamos aí. Moisés é acolhido por esse homem, talvez até por conta de ele ter protegido as filhas dele, agora eu vou proteger você também. Sexto agir de Deus, Moisés se torna um cuidador de ovelhas. Isso é providência divina. Ele poderia ficar trabalhando em outro setor, junto com o sogro dele, mas não. Deus colocou na mente de Jetro e falou: manda esse cuidar de ovelhas, porque esse cara vai ter que cuidar de muita gente. Moisés virou um cuidador de ovelhas, sem ele saber. Sétimo agir de Deus na vida de Moisés, silenciosamente. Deus prepara uma esposa para Moisés. É a tal da Zípora, que nós falamos, uma estrangeira. Não era das terras dos hebreus, não era de família hebraica, não, jamais. Era uma cuxita, lá da África, talvez tenha nascido lá na África, sei lá. E o tempo foi passando, e sem Moisés saber, e sem ter a mínima noção que estava sendo tratado por Deus, num determinado dia, Moisés levando as ovelhas para uma região montanhosa, ele tem o oitavo agir de Deus na vida de Moisés. Agora, não mais silenciosamente. Os irmãos sabem do que eu estou falando. Agora não foi mais silencioso. Deus sentiu que Moisés já estava preparado, já podia receber a manifestação de Deus. Moisés já estava preparado. Deus se apresenta a Moisés naquela sarça ardente, agora não silenciosamente. Deus chega a Moisés e diz para ele: eu quero dar uma missão para você, eu vou te dar uma missão, não é eu vou te dar uma missão, você vai libertar os escravos no Egito, ou seja, você vai libertar o povo da escravidão no Egito. O texto é claro, Moisés não sabia de nada disto, que Deus estava agindo na vida dele. Ele tenta sim argumentar com Deus, ele tenta tirar o corpo fora, não tem condições, é isso, aquilo mais, mas Deus persistiu: você vai. Moisés, sem entender nada, tenta tirar o corpo fora, mas Deus não aceitou os argumentos de Moisés. Por quê? Mas a chamada, quando vem de Deus, ela é irresistível. Quando Deus chama uma pessoa para o seu meio, essa chamada é irresistível. Por mais que a pessoa esperneie, por mais que a pessoa diga não, ela vai aceitar o chamado de Deus, porque o chamado de Deus é irresistível. Moisés volta para o Egito, 40 anos depois que ele saiu, ou seja, Moisés volta para o Egito com 80 anos. 80 anos. Claro que ninguém mais no Egito conhecia ele, talvez até os seus pais já tinham sido mortos, já tinham morrido naturalmente. Moisés chega no Egito, claro que ele ia precisar de alguém que apresentasse ele para a sociedade, para a liderança no Egito. Aí entra o o 10º agir de Deus. Deus prepara alguém, Deus chama alguém para ser um auxiliar de Moisés. E Deus chamou Arão, irmão de Moisés. Arão então se tornou, diríamos, um meio porta-voz de Moisés, para auxiliar, para primeiro apresentar Moisés para a liderança do povo ali, dos escravizados, e depois acompanhar Moisés no seu dia a dia, porque Moisés era um estranho no meio do povo. E Moisés aceitou humildemente a interferência, o chamado de Abraão. Moisés não bateu no peito e falou: não, é eu que vou se libertar o povo. Não. Moisés humildemente aceitou a interferência, aceitou ao chamado de Abraão e compartilhou com Abraão a saída. Quando tudo isto me foi revelado, irmãos,
eu fiz a seguinte pergunta: o que tudo isso tem a ver comigo? E a resposta que me veio foi o seguinte: tem tudo a ver comigo. Primeiro, eu não nasci pronto para a salvação, eu tenho que ser tratado, eu tenho muitas coisas que têm que ser retiradas de mim, senão eu não vou entrar na terra prometida. Segundo ponto, sem eu saber, o meu chamado foi irresistível. Quando Deus me chamou para dentro do Evangelho, foi irresistível. Eu não tive como negar, eu fui entrando e estou aqui. Terceiro, o meu tratamento foi silencioso. Meu tratamento foi silencioso. Não teve barulho, não teve caicai, não teve coisas estranhas. Não, foi silencioso. Deus agiu silenciosamente em minha vida. E eu fui caminhando. Quarta lição: Deus colocou líderes para me orientar na caminhada. Eu agradeço a Deus, já falei aqui várias vezes, das lideranças, daquelas valorosas mulheres que me davam aula lá na escola dominical, lá no Brasil. Valorosas mulheres. Deus colocou todas aquelas mulheres, todo aquele pessoal, todos esses pastores, e está me colocando pastor para me orientar na minha caminhada rumo à glória. Eu dou glória a Deus por isso. A quinta lição: esses líderes que Deus colocou para me orientar, sempre tiveram auxiliares, nunca estiveram sozinhos. Deus colocou auxiliares junto com eles. Então, nós temos sim que aceitar, muitas vezes, as administrações. Eu concluo, meus irmãos, nossa fala de hoje, dizendo: Moisés não chegou se impondo, Moisés aceitou com humildade o auxílio de Arão. Será que nós aceitamos humildemente o auxílio daqueles que nos oferecem para nos ensinar a caminhar na nossa caminhada rumo à glória? Será que nós aceitamos humildemente, ou nós batemos no peito e dizemos: eu vou por conta própria? Eu digo: você não vai, você vai pegar atalhos e você vai quebrar a cara. Se você se considera pronto ou precisa ser tratado, você se considera uma pessoa pronto para a salvação, ou você precisa ser tratado? Se você conclui que você não está pronto ainda para a salvação, você tem líderes que podem ajudar você nessa caminhada. Amém, irmãos? Então, no próximo encontro nosso, nós vamos ver qual foi o tratamento que Deus colocou em Calebe. Ali a coisa é mais complexa um pouco, né? Essa história de Moisés a gente conhece bem, mas a história de Calebe nós conhecemos pouco. Então, no próximo encontro nós veremos isso.